Olá, amigos do Aula do Paraná, tudo bem? Eu sou Alexandre Palermo, sou aluno do segundo ano de ensino médio do Colégio Luiz Augusto Moraes Rego. Hoje eu vou estar aqui participando da avaliação 4, onde temos que recriar uma aula Paraná ao nosso ponto de vista, como nós compreendemos a aula. Então, a aula escolhida por mim foi Filosofia, aula 55, onde vamos abordar os temas conceito de vontade geral e estado na natureza, perdão, em Rousseau. Então vamos lá. Falar três coisinhas sobre Rousseau rapidinho aqui. Ele foi um dos principais pensadores do Iluminismo, tá? Ele nasceu na Suíça, então só isso aí. E também ele escreveu dois livros, do Contrato Social e Emílio da Educação. Eu não vou mais falar muito dele porque ele já foi estudado em história, então não é necessário que a gente fale muito dele. Vocês vão estar vendo minhas anotações aqui ao lado, tudo que eu anotei, que eu peguei para mim dessa aula aqui, tá aqui, eu vou ler com vocês e vou falar minhas ideias também, vai estar aparecendo aqui também. Então vamos lá. O que que eu vamos estudar o bom selvagem, onde vai entrar o estado de natureza. Vamos lá. De acordo com esse estado de natureza, o que que eram os pontos que ele de pensamento? Era que o ser humano era desprovido de moral, era solitário, era livre e praticava piedade natural. Vamos lá, começar a explicar aqui. Então, o bom selvagem, o Rousseau defendia que o que? Ele possuía suas virtudes, mesmo não possuindo a moral, uma ética, uma educação, algo que diga que não, isso é certo e isso é errado. Muitos julgavam os seres humanos e não gostavam dessa atitude deles, né, de ser movido a instintos, então julgavam eles de forma ruim. Rousseau não. Rousseau defendia que o ser humano possuía sim suas, as suas virtudes, as suas características boas, mesmo sendo movido a instintos, né? Só depois que foi começando a nascer uma ideia do que era certo, do que errado. Então vamos lá. Vamos lá. Ele, como eu já disse, ele defendia que o ser humano não era maligno, não era egoísta, porque era assim, eles sempre viviam uns separados dos outros, eles não gostavam de dividir, o que eles tinham já bastava a eles. Então, eles eram tratados como egoístas, como pessoas que não tinham sua virtude, né? Por isso que a gente diz que eles eram desprovidos de moral. É isso, eles não têm uma educação, uma virtude, uma característica boa, eles não saberem dividir, eles serem sempre solitários. Era isso, essa ideia de desprovido de moral. Então vamos lá, continuando aqui. Ele defendia que o homem praticava a piedade natural. Eu pulei aqui, coloquei em segundo ponto, mas não tem problema. O que era a piedade natural? Era assim, era a ideia de que se eu ferisse alguém, por, porque eu feriria alguém. Se quando eu me firo, eu sinto dor. Então isso que era piedade natural. É algo que foi perdendo aos poucos. E é muito triste ver que foi se perdendo essa ideia. E antes eles não gostavam de ferir os outros, porque eles sabiam que sentir uma dor doía. Então eles não praticavam a maldade com os outros, né, com relação a machucar. Então eles tinham essa noção. Dá pra ver que aqui já foi começando a nascer uma uma como é que eu posso dizer, uma ideia na cabeça deles do que era certo e o que era errado. Então essas pessoas aí já tinham suas ideias, já foi começando a nascer essa educação neles, né? E vamos lá. Ele defendia que o ser humano era solitário também, ou seja, o ser humano ele não precisava de ninguém, ele era autossuficiente, ele vivia de acordo com as regras dele, ele não precisava de alguém guiando, ele era. Por isso que veio aquela coisa do egoísmo, né? Alguns diziam que eles eram egoístas, mas não eram. Eles, eles não possuíam a ganância de se acharem mais do que os outros. Não, por exemplo, quando eles tinham um item em suas mãos, era aquilo que satisfazia eles. Eles não queriam mais. Eles não eram gananciosos de sempre querer mais. Por exemplo, tal pessoa comprou sei lá, um iPhone
12, sei lá. E um homem daquela época via, ele não ficava com vontade, porque o que ele já tinha satisfazia as vontades dele. Então, é algo bem interessante de se pensar como isso foi perdendo aos poucos, foi se perdendo, né? Então, outro ponto muito legal de se ver aqui. Eles eram livres para fazer o que eles quisessem. Eles não tinham uma casa, eles não. Quer dizer, eles tinham uma casa, perdão. Mas eles eram livres para ir onde eles quisessem, fazer o que eles quisessem. Então, essa, esse são as características do bom selvagem e estado de natureza. Bom, passamos para a criação da sociedade geral e a vontade geral. Aqui já começa a se perder essas ideias que existia aqui, né? Então vamos lá. Por quê? Por que aconteceu? Vamos lá. De acordo com Rousseau, a criação da propriedade trouxe com ela a desigualdade, pois quando o homem estava na ideia de bom selvagem, o que ele tinha já lhes bastava. Mas com a chegada da propriedade, os homens começaram a ficar egoístas e passaram a tomar posse das terras sem pensar no próximo. Isso foi o que eu coloquei aqui. O que houve? De acordo com Rousseau, o que corrompeu essa bondade que o homem tinha, né, de sempre viverem assim, na sua, sem querer ter muito, sem ser uma pessoa, como é que eu posso dizer, egoísta por tipo querer tirar algo do outro ou por querer ter aquilo só dela, foi o que? Foi a criação da propriedade. O que a propriedade trouxe? A propriedade trouxe o a desigualdade, porque foi assim, uma pessoa foi lá, pegou uma cerquinha, cercou uma parte da terra. Ela falou, aqui, isso aqui é meu, ninguém toca. Aí outra foi lá, fez a mesma coisa, outra foi lá, fez a mesma coisa, e assim foi indo. Muita gente pegando muita terra. E aí muitos ficaram com muita terra e outros ficaram com pouca terra. Ou seja, foi criada a desigualdade social aqui, já nesse período da história. E a gente vê que isso continua até hoje. Muitas pessoas têm muito e outras têm muito pouco. Então é triste de ver isso, né? E vamos continuar aqui. Os homens começaram a invadir as terras dos outros e tomar posse de bens dos outros. Por quê? Porque quem tinha pouco tinha que fazer o quê? Ir pegar do outro. E isso trouxe a maldade. Então a gente vê que aqui já começou a nascer as ideias erradas na mente daquelas pessoas, o que é uma coisa muito triste, né? E foi isso que trouxe a desigualdade social. A gente vê que aqui já começa a falar um pouquinho sobre sociologia também, né? Desigualdade social e essas coisas. E dá pra ver que é uma coisa que se estende até hoje, né? Como eu disse, muitos têm muito, por exemplo, dinheiro. Muitas pessoas têm muito e outras têm pouquíssimo. Então é algo muito triste se pensar que acontece até hoje. Mas teve uma solução para isso, para a desigualdade. Vamos lá. Então, depois que essa desigualdade foi criada, algo tinha que combater. E aí que nasce a vontade geral. Porque o que aconteceu? Foi criada uma forma de democracia nessa época. As pessoas começaram a se unir para formar um governo para fazer o quê? Para satisfazer a vontade de todos. Então ia lá, todo mundo lá. Aí cada um dava sua opinião. Ah, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, o outro eu quero tal coisa. Aí eles sentavam, pensavam se ia dar certo aquilo e faziam ali as leis, as políticas. E assim foi criado a vontade geral, onde todos satisfaziam seus desejos e que a gente vê até hoje que é a democracia, né? Por exemplo, aqui no Brasil era para ser democracia, né? Mas, bom, tudo bem. Então vamos lá. As pessoas agora elas tinham uma casinha para morar, tinham uma vida boa, comida, eles tinham o que eles precisavam. Aí foi criado o Estado, né? O Estado que trouxe todas essas coisas para eles. E aí, depois disso que eu falei, perdão, o Estado veio antes.
Agora que entra a vontade geral. Então aí que a liberdade foi voltando aos poucos, porque até Rousseau defendia que não era possível trazer a liberdade totalmente de volta. Então é algo bem interessante de se pensar. E amigos, foi isso. Como eu disse, depois se você quiser ler mais das minhas anotações aqui ao lado, você pode ler. Eu anotei tudo isso aqui, eu fiquei olhando muito para cá por causa disso, né? Então, essa foi a minha aula. Espero que você tenha entendido um pouquinho dela. Foi uma aula bem curtinha. E obrigado a todos que assistiram. Façam suas atividades do Classroom. Obrigado por assistir essa aula. Até mais.